Como se não bastasse, né, Amir ter que ler, reler aquela carta, se lembrar de tudo que aconteceu entre ele e Hassan, momentos bons, momentos ruins, aonde ele fica meio atordoado, são um misto de emoções. Ele ainda acaba descobrindo que o seu pai, o seu amado Baba, também era pai de Hassan. Isso faz ele perder o rumo, porque como que isso é possível? Como? E a hora que ele fica sabendo que nem mesmo Hassan sabia disso, que foi o tempo todo uma mentira tudo que ele viveu, ele fica revoltado. E ele começa a ver que o pai dele, que sempre disse que o pior dos pecados é o roubo, era um ladrão. Porque quando ele não disse a verdade, quando ele escondeu a verdade, ele roubou das outras pessoas saberem a verdade. E ele ficou pensando como seria. Eu, na minha humilde opinião, eu acredito que não mudaria nada. Porque se ele já tinha ali ciúme do Hassan, sem saber que Hassan era o seu irmão, então era capaz de ser pior. Porque no fundo, Hassan era o filho que o Baba sempre desejou. Era o filho que não tinha medo, era o filho que enfrentava. Porque afinal de contas era Hassan que sempre defendeu Amir, mesmo Hassan sendo um ano mais novo. Era Hassan que sempre estava ali, sendo bom, sendo cordial, e não o Amir. Então, eu acho que seria pior. Depois de se revoltar, de sair batendo o pé, de não acreditar que fizeram isso com ele, ele passou a noite em claro, pensando, analisando o que fazer. Porque até então ele via que não tinha por que buscar por esse menino, que era o que o Harim queria, que ele viesse para o Afeganistão não somente para se despedir dele, mas sim para que ele buscasse o Sarabi, porque o Sarabi estava no orfanato e o Sarabi não merecia aquilo, porque era um menino que sabia ler, sabia escrever, era um menino que tinha um excelente futuro nos Estados Unidos, e se ele ficasse ali, o fim dele seria muito trágico. E qual foi de Hassan? Então, depois de pensar muito, ele percebeu que ele não estava falando só de um Hazara, ele estava falando sim do sobrinho dele, e que sim, aquele era o momento dele tentar consertar um pouco do passado, porque foi o que Harim falou para ele: olha, você tem que aproveitar essa chance para se tornar melhor. Toda a conversa dele dava a entender que Hassan contou para ele tudo o que aconteceu, tudo o que fizeram com ele. Então, no fundo, ele estava dando ali mais uma oportunidade para Amir, para ele ser uma pessoa diferente. E ele acaba retornando para a casa de Harim e dizendo que sim, que então ele vai fazer isso, mas pelo menino, não é por Harim, e que ele vai buscá-lo nesse orfanato e vai levá-lo para essa família que é um casal, na verdade, de americanos que cuida de crianças órfãs ali no Afeganistão. Na verdade, ele não está no Afeganistão, ele não está em Cabul, né? Cabul, que é o local onde ele morava. Ele está no lugar próximo, um lugar onde a guerra, onde o Talibã não tomou conta. Então, ele, com a ajuda de Harim, que conseguiu um guia para ele vai para Cabul. Ele não conta nada para Soraya, porque afinal de contas Cabul é um lugar perigoso. E chegando lá, ele vê o que foi feito do país dele, da cidade dele, do lugar dele. Tá tudo acabado. Você anda pelas ruas, você vê mendigos. Ele encontrou um professor, que era um ex-professor, mendigando. Ele viu crianças pequenas, andando na rua, sem pai, sem mãe. Foi isso que transformou a cidade dele, em um local de escombros. E ele acaba indo até a casa que ele morava para revê-la. Está toda destruída, porque quem mora lá hoje são pessoas do Talibã. Quando ele consegue, juntamente com o Farid, que é quem está ajudando, a chegar nesse orfanato, a surpresa que ele tem é muito grande mesmo, porque esse orfanato, o cara que cuida desse orfanato, ele acabou com todas as economias dele, porque ninguém ajuda. E a cada 2 meses, mais ou menos, vai um homem até lá e escolhe uma criança. Deixa um pouco de dinheiro, pouco, não é muito, e escolhe uma criança.
Geralmente escolhe uma menina, mas há alguns meses atrás ele escolheu um menino, escolheu Sarabi. Ele levou Sarabi, não se sabe para onde. E Farid, que está ali junto, ele fica transtornado porque ele é pai, ele sabe como é isso, ter um filho, né, e ser arrancado dessa forma. Então ele quase mata o homem de tanto bater. E Amir consegue tirá-lo e eles vão em busca desse homem. E eles ficam sabendo que esse homem estará no estádio de futebol. Eles vão para lá e é incrível, gente. É incrível que uma crença ou que uma religião, não sei, o que as pessoas são capazes de fazer. Eles estão lá assistindo uma partida de futebol até que termina o primeiro tempo. Então entra uma caminhoneta com um casal. Um homem vendado, uma mulher vestida de burca, e eles são jogados dentro de um buraco, aonde eles ficam daqui para cima, só a mostra. E surge esse homem que foi falado, que foi buscar Sarabi. Então ele surge, ele está de óculos escuros, ele está com uma túnica branca, e ali ele fala em nome de Deus. E aí ele coloca que ele está ali para servir a Deus. E que aquele casal cometeu um adultério. Então eles têm que ser castigados, porque é isso que Deus manda. Ele faz uma oração e ele apedreja o casal até a morte. Depois retiram os corpos, já sem vidas, né? Sem vida, e eles tampam aquele buraco e a partida de futebol continua como se nada tivesse ocorrido. Farid consegue falar com o homem que marca um encontro e no dia seguinte eles chegam até a casa. E quando eles chegam lá, então eles são levados até uma sala e esse homem entra. E o tempo todo esse homem começa a perguntar o que ele está fazendo ali, né? Por que ele voltou, porque ele deveria estar ali, né, lutando com os patriotas. Ele começa a contar a história dele lá, enfim, até que chega um momento que Amir fala o que está fazendo ali, que ele veio em busca do menino, que ele sabe que está com ele e ele quer o menino de volta. E ali ele começa a conversar o que ele quer com o menino, ele fala que é um problema dele. E aí, esse homem, ele faz o sinal para os seus guardas, os dois guardas saem, entram numa sala, é ríspido, é grosseiro e do nada começa a escutar um sininho. Quando Amir foca para saber de onde é aquele barulho, ele vê uma criança, um menino, todo maquiado, com sininhos nos pés. A criança entra, olha direto nos olhos de Amir e abaixa a cabeça. Esse homem começa a falar que aquele é o menino dele de ouro, eles colocam uma música e o menino levanta os bracinhos e começa a rodar na ponta do pé de olhos fechados. Esse menino é nítido, aqueles macaquinhos que você vai lá dar uma moedinha, ele dança. Esse macaquinho era um macaquinho que aquela criança, que Sarabi, era acostumado a ir com o pai para assistir o show. Ele estava imitando exatamente aquilo. Ele se transformou num macaquinho para aquele homem e seus guardas. Quando finalizou a música, eles bateram palma dizendo que aquele menino era brilhante. Esse homem sentou, trouxe o menino para junto dele e começou a tocar nesse menino. Gente, ele começou a beijar a orelha de Sarabi, ele começou a passar a mão nas costas de Sarabi, na barriga de Sarabi. E Amir ficou enjoado de ver aquilo. Até que o homem tirou o óculos e se mostrou. Gente, esse homem é nada mais, é nada menos que Asef, aquele que violentou Hassan. Ele fez a mesma coisa com o filho de Hassan. E tudo isso, de certa forma, por culpa de Amir. Porque se Amir não tivesse feito aquele jogo sujo, de ter colocado coisas nas coisas de Hassan, dizendo que ele tinha roubado, eles não teriam ido embora. E provavelmente, quando a guerra estourou, o Baba teria levado o Ali e o Hassan, ou pelo menos o Hassan, junto para os Estados Unidos, quando eles fugiram. Foi por culpa de Amir que tudo isso aconteceu. Eu culpo o Amir. Eu culpo o Amir. Sim, ele é culpado por isso. E quando ele falou assim, Amir, achei que nunca ia voltar, eu estava louco para acertar as contas com seu pai, né? Com seu Baba. Mas já que ele não está mais aqui, é você que está, então vou acertar com você. Então ele fala para os guardas, vocês vão sair e nós vamos acertar nossas contas.
No final, somente um vai sair daqui de dentro. Se for ele, vocês deixam ele ir. Porque daí ele ganhou o direito dele de liberdade. Os caras saem. Ele pega o Sarabi, ele joga com toda a força num canto, o Sarabi cai sobre uma mesa cheia de frutas, cheia de umas bolotas de latão, e Sarabi fica ali. E ele vai para cima do Amir, com um soco inglês, que era a marca dele. E ali, gente, ele quebra Amir inteirinho. Ele dá uma surra em Amir, que Amir não sabe nem onde está. E Amir começa a rir em determinado momento, porque por mais que ele esteja levando aquela surra, ele percebe que aquilo lá está libertando ele de um sentimento que vivia guardado, que ele não conseguia se livrar. Então ele começa a rir e aí a Sef aí que bate mais ainda. Quando o Amir já está jogado no chão, a Sef por cima dele, já levantado a mão para dar de repente o soco de misericórdia, porque já não tem mais o que fazer com o Amir, então ele escuta uma vozinha dizendo: pare, deixa ele ir, pare, não faça mais isso, não judie mais de Amir. E ele fala para ele: é melhor você parar, Zara, abaixa isso aí. Porque ele está com o quê, gente? Ele está com o estilingue dele, com uma bolota daquela de latão, aqui, ó, mirando a cara de Assef. Porque Hassan ensinou ele muito bem para seu filho como utilizar aquela arma. E ele fala: abaixe isso, porque senão o que eu vou fazer com você não vai chegar perto do que eu acabei de fazer com o Amir. E ele não abaixa. Nisso, Assef larga Amir largado lá no chão e vai para cima dele. Ele atira e acerta aquela bolota no olho de Assef. Yes, amei. Não gosto de violência, mas nesse caso foi merecido. E a bolota fica presa no olho de Assef. Muito bem feito. Assef rola no chão gritando, mas ninguém entra, porque a ordem foi para ninguém entrar. Gente, Sarabi, ele pega, ele vai até Amir. Ele ajuda Amir a se levantar e fala: vamos sair daqui. Ele salva Amir, como o pai dele salvou Amir inúmeras vezes. Amir vai embora, né, juntamente com Sarabi. E o Assef fica lá juntamente com os guardas, porque os guardas não acreditam no que tá vendo, né? O cara tá todo quebrado, mas tá saindo. E o chefe deles lá gritando, então eles vão socorrer o chefe deles e acaba deixando o Amir juntamente com o Sarabi indo embora. E aí ele vai pro hospital e aí muita coisa acontece. Mas, mais uma vez, fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.